diretamente ao teu coração, em nome de Jesus. Pai, eu oro nesse momento para que a tua poderosa palavra possa entrar no coração e na mente, Deus, de uma maneira muito especial, para que essa palavra gere o fruto que ela é proposto dar em nosso coração, em nome de Jesus. Assim eu oro e te peço que a tua graça me capacite em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu irei falar sobre arrumando a bagunça gerada pela falta de limites. Arrumando a bagunça gerada pela falta de limites. Nós já falamos aqui sobre ansiedade, falamos aqui sobre a precipitação, sobre o estresse, sobre o sofrimento, e hoje vamos falar sobre arrumando essa bagunça gerada pela falta de limites. E o texto bíblico que eu quero que você abra, 2 Samuel, capítulo 11, e quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque durante a ministração eu estarei pontuando aqui alguns pontos para facilitar também o seu entendimento e o nosso entendimento, ok? Essa passagem bíblica que nós iremos ler é uma passagem emblemática na Bíblia, uma história de um homem segundo o coração de Deus. Quem já ouviu falar do homem segundo o coração de Deus? Davi, o homem que tocava a harpa, que chamou a atenção de Deus. Deus mandou Samuel ir lá, ungiu esse pequeno homem, que estava ali em formação, matou Golias, fez tantas coisas maravilhosas, até que ele chegou no trono. E agora ele está numa posição privilegiada. E aqui nós temos um relato, uma narrativa de um ponto muito importante, que Deus não esconde os seus pecados, Deus não esconde os pecados dos seus heróis. Deus fez questão de pontuar as falhas dos seus heróis. E aqui nós temos uma história marcante, uma história dramática, uma história que foi arquitetada na mente de um homem. Então, na medida do desenrolar dessa história, eu quero que você faça um exercício, que você procure aplicar em sua vida de forma imediata. Imaginem um trânsito sem as leis, sem o semáforo, Alguns aí com semáforo já tem problema. Imagina o trânsito sem leis. Imagina você entrar em um avião sem uma rota, sem alguém que controlasse ali a torre, que pudesse comunicar. Como que seria isso? Então, na vida, nós precisamos de estabelecer limites. E todas as vezes que nós ultrapassamos limites, nós bagunçamos a nossa vida. Então, na história de Davi, nessa narrativa bíblica aqui, nós iremos perceber como que este homem, segundo o coração de Deus, quando ele ultrapassou alguns limites, você vai ver a bagunça que gerou a vida dele. Então, se isso chegou na casa do homem segundo o coração de Deus, significa que também pode chegar na minha casa. Ok? Então, nós vemos nessa história, antes de começar a narrar a história, eu quero dar apenas um ponto que Davi quebrou. Dos 10 mandamentos, Davi quebrou 4. Então, veja a situação deste homem. Davi, nessa história, ele cometeu assassinato, adultério, falso testemunho e cobiçar a mulher do próximo. Davi, logo no versículo 1 de 2 Samuel 11:1, ele diz assim, e sucedeu, depois de um ano ter expirado, na época em que os reis saíam para a batalha, que Davi enviou Joabe, e com ele os seus servos, e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e sitiaram Rabá. Davi, porém, se manteve em Jerusalém. Grave isso. Você bagunça a sua vida toda vez que você ultrapassa os limites da humildade. Davi, o homem vitorioso,
já tinha tido muitas conquistas, e há um detalhe muito importante, que a presença do rei na guerra, nas batalhas, encorajava todo o exército. Então, quando os reis iam à batalha, eles motivavam os seus soldados. Mas Davi estava muito confiante no seu exército, muito confiante na sua tropa, porque afinal, quem combateria com Davi, quem lutaria com Davi? Um exército temido, poderoso, eficaz, experiente. Davi então disse: não é preciso eu ir à guerra hoje, não é necessário eu estar me colocando em risco nessa ocasião. Davi então tomou a decisão de permanecer em Jerusalém. E aqui nós aprendemos alguma coisa com Davi. Primeiro, que todos os dias nós estamos a um passo da queda. Grave isso. Todos os dias nós estamos a um passo da queda. A Bíblia diz, Provérbios 16, 18, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então, nós podemos cair no nosso próximo passo. Precisamos ter atenção e ter cuidado com isso. A autoconfiança em excesso pode enfraquecer limites. Então, Davi estava muito autoconfiante. Em um tempo em que era necessário ele ir para a guerra, Davi tomou a decisão de ficar em Jerusalém, de permanecer. E aí nós vamos ver o que aconteceu com essa decisão de Davi de permanecer. Você bagunça a sua vida toda vez que ultrapassa os limites do bom senso. Olha só o verso 2 e 3. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hetita. Veja, no tempo em que os reis deveriam ir para a guerra, Davi estava deitado, no seu tempo de ociosidade. Davi deu lugar à imaginação, lugar à inclinação da carne. Paulo diz lá em Romanos 8, que quando nós andamos pela carne, nós iremos ter a morte como consequência. Mas se nós andarmos pelo Espírito, nós teremos vida. Então, nesse momento, o homem, segundo o coração de Deus, ele está vivendo um tempo de ociosidade. Ele se levanta da cama, vai para o terraço, e ele vê uma mulher tomando banho. E esse banho não era um banho qualquer. Era o banho da purificação das mulheres que estavam encerrando o seu ciclo menstrual. Então havia um ritual para esse tipo de banho, de purificação, de ela socializar novamente. Então Davi, ele está vendo esse banho, e aí ele deseja essa mulher. E aí o que ele faz? Ele manda alguém chamar. E aqui está um ponto muito interessante, que Davi, nesse lugar de imaginação, Davi vai arquitetar o seu pecado. Ele vai bolar um plano muito perfeito na mente dele para que ele conseguisse o objeto do seu desejo. Então veja bem, nós, todas as vezes que ultrapassamos o limite da humildade e do bom senso, isso aqui era uma questão de bom senso, porque o servo disse: olha, ela é mulher de Urias. E quando ele disse que ela é mulher de Urias, ele estava dizendo: servo, não faça isso, rei. Isso não é certo. Isso não é correto. Essa decisão que você está tomando. Então, todo tipo de tentação, existe uma porta de saída. E esse servo era a porta de saída para o rei não ter tido aquela loucura. Lembra de Abigail? Ela foi a porta de saída de Davi para não cometer um assassinato de Nabal, que foi a primeira mensagem aqui da Cris. Então, toda vez que você comete isso, que nós fazemos isso, nós vamos bagunçar
a nossa vida. Você bagunça a sua vida toda vez que ultrapassa os limites da razão. Versículo 4 e 5, Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa, a mulher engravidou e mandou um recado para Davi, dizendo que estava grávida. Veja só, Davi recebe uma notícia. Eu estou grávida. E agora Davi precisa bolar um plano para ocultar tudo isso. Grave isso. O pecado diminui a nossa capacidade de reflexão e de análise. O pecado nos emburrece, tira de nós a capacidade crítica, de raciocínio, de pensar. Por isso que muitas vezes nós fazemos algumas coisas erradas e dizemos: como eu fui capaz de fazer isso? Como eu não consegui enxergar essa situação? Por quê? O pecado emburrece, o pecado endurece. Davi foi movido pelas emoções, pelo desejo, pela cobiça, e a sua razão foi-se embora. É aquele momento de desejo que domina a mente e o coração e faz com que a pessoa cometa algo que, no seu pleno juízo, jamais faria. Então, cuidado. O pecado emburrece. O pecado tira de nós a capacidade de pensar correto, de analisar de forma bíblica as consequências. Parece que tudo é uma flor, né? Então, Davi, ele está agora envolvendo nessa história, ele está agora com um problema em suas mãos. E que problema é esse? A mulher está grávida. Então, agora, ele precisa de perceber como ele fará para que isso não se torne conhecido. Olha a bagunça da vida de Davi. Olha que bagunça que ele criou em sua própria vida. Veja, a desordem que causamos ao desrespeitar os limites da razão, frequentemente bagunça a vida de outras pessoas. Betseba, ela foi envolvida nessa história. E veja que situação difícil de Betseba. Ela é chamada pelo rei. Ela sabia que cometer adultério era um pecado gravíssimo naquele tempo. Davi também sabia que cometer adultério era um pecado gravíssimo. Só que Betseba tinha um outro porém. Desobedecer a ordem de um rei também era gravíssimo. Então Davi, além de bagunçar a sua vida, ele está envolvendo outra pessoa. Provavelmente você já foi incluído em alguma bagunça que você não criou. Provavelmente alguém já colocou você no barco, em uma situação em que você disse: meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Então Betseba estava numa saia justa. Agora ela está grávida. Davi, ele agora precisa tomar uma decisão. Ele bagunçou a vida dele, bagunçou a vida de Betseba, e aí nós vamos para o outro passo. Você bagunça a sua vida toda vez que você ultrapassa os limites da integridade. Em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joabe: envia-me Urias. Olha o plano de Davi. Envia-me Urias, o etita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Olha só, Davi está tentando arrumar a bagunça, dando um jeitinho. Quem já conseguiu, né? Quem já tentou, na verdade, arrumar a bagunça que você gerou dando um jeitinho? E cada vez que você vai dando um jeitinho nessa bagunça, piora a situação. Então Davi manda que Urias viesse até ele para arquitetar um plano. E Urias é um homem íntegro, um homem fiel, um homem que Davi não foi. Urias é um homem que Davi não foi. Ele era um homem leal, um homem fiel,
um homem que foi capaz de dizer para o rei: como eu posso ir para minha casa, deitar com a minha mulher, sendo que o meu general Joabe está na guerra e a arca da aliança está lá. Eu não posso fazer tal coisa. Urias é o homem que estava controlando o seu impulso, o seu desejo, algo que o rei perdeu no meio do caminho. Porque o rei estava ocioso no palácio. Então Urias foi o homem que Davi não foi. Ele teve a atitude que Davi não teve. Ele teve a integridade que Davi não teve de se posicionar. Davi, vendo a resistência de Urias, falou assim: vem cá, vou te dar comida. Tem pessoas que querem ganhar você com um prato de lentilha. Tem pessoas que querem ganhar você com doces. Aparentemente parece coisas boas. A Bíblia diz que ele embebedou Urias, iguarias do rei, para que ele então pudesse em algum momento tropeçar e descer até a sua casa. Mas ele não foi. E uma vez que ele não foi, os planos de Davi fracassou. Porque a ideia dele era: se Urias for na sua casa, ele vai ter intimidade com a tua esposa, o filho será dele, o problema está resolvido. Ninguém precisa ficar sabendo da minha bagunça. Ninguém precisa ficar sabendo da coisa errada que eu fiz. Só que a integridade de Urias coloca em causa a vida de Davi, porque os planos dele fracassou. Então Davi usa a máquina do poder, toda o seu recurso para esconder essa história. Aquele servo que soube da situação, ele não poderia também falar nada para o rei. Se ele falasse algo para o rei, a sua vida também estaria em risco. Quem poderia contestar o rei? Quem poderia apontar o dedo para o rei e dizer: você pecou, você errou? Quem poderia acusá-lo? Veja que situação. Davi bagunçou a vida dele, bagunçou a vida de Betseba, envolveu Joabe, envolveu Urias. Então, olha a bagunça que Davi está fazendo em sua própria vida. E vai pensando aí se você ou eu, nós já fizemos alguma coisa desse tipo, ok? Então, há ocasiões que nós queremos gerenciar a nossa bagunça. E Deus não quer que você gerencie a sua bagunça. Porque cada vez que eu tento gerenciar a minha bagunça, eu só fracasso ainda mais. Um exemplo prático é: quem tem filho sabe, o filho bagunça, a mãe arruma. É ou não é? A mãe arruma toda a casa. Quando a mãe termina, que ela suspira, que ela olha para o retrovisor, a sala está virada tudo ao lado avesso. Aí vai lá a mãe de novo, arrumar uma bagunça que ela não fez. Então, às vezes, nós estamos arrumando bagunça que nós não fizemos. Então, nós precisamos ter responsabilidade. Se você quer bagunçar a sua vida, bagunça a sua. Não mexe com a vida do outro. E Davi, ele incluiu pessoas na sua bagunça. Você bagunça a sua vida toda vez que você ultrapassa o limite do caráter. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe, por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Olha só, que plano. Que plano de Davi. Urias era tão fiel que ele pega a carta que estava a sentença da sua morte, ele não abriu a carta. Urias não era curioso. Ele levou a carta, ele era um mensageiro fiel de Davi. Ele entrega a carta para Joabe e nessa carta estava escrita: coloca Urias. E Urias era um soldado querido de Davi. Era um servo querido de Davi. Era um soldado importante. E Joabe, sem entender o porquê, o motivo, deveria fazer aquilo que o rei disse. Em outras palavras,
Davi estava dizendo: eu quero que Urias morra nessa batalha, para que o seu plano pudesse dar certo, para que o seu pecado não fosse descoberto, para que a sua vida não tivesse nenhum tipo de problema. Lembra daquele texto? Provérbios 14, 12? Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então, quando Joabe envia um mensageiro e fala que Urias morreu, Davi deve ter pensado: deu certo o meu plano. Agora eu vou esperar o luto acabar, eu vou esperar os dias de Betseba chorar, lamentar pela morte do seu marido, eu caso com ela, fica tudo resolvido. Em tempo ágil, Davi espera aquela mulher, o tempo do seu luto, casa com Betseba. Seu problema, agora o filho é dele mesmo, ninguém vai desconfiar de nada. Davi conseguiu ter êxito nessa estrutura de tentar esconder o seu pecado. Às vezes nós temos êxito em esconder o nosso pecado por um certo momento. Nós não teremos êxito por todo o tempo. Uma hora será revelado. Uma hora será descoberto a bagunça que fizemos. E aí, quando a bagunça que fizemos foi descoberta, nós teremos que assumir responsabilidade. Volto a dar aqui o exemplo dos filhos. Eles bagunçam e falam: não fui eu, foi a minha irmã, foi fulano, foi ciclano. Ele nunca assume a sua bagunça. Tem dificuldade, não tem dificuldade de bagunçar, mas tem dificuldade de assumir a bagunça que fez. Então, seja qual for a bagunça que você fez em sua vida, nós temos que assumir essa bagunça. Assumir que erramos, assumir que falhamos, que tropeçamos. E Davi, ele comete algo que muitas vezes nós também fazemos. Davi estava tentando preservar a si próprio, não em solucionar o problema. Todas as vezes que você tenta preservar a si próprio, você não resolve o problema, você perde também o sentido de direção de sua vida. Nós sempre lutamos para preservar a nossa imagem, o que o outro vai pensar de mim, o que o meu pai vai pensar sobre mim, o que a minha mãe vai pensar sobre mim, o que a minha esposa vai pensar sobre mim, o que o meu esposo vai pensar sobre mim. Então nós precisamos entender. Só que tem um porém: Davi esconde de todo mundo. O plano dele deu certo, mas ele não conseguiu esconder de Deus. O texto diz que aquilo que Davi fez pareceu mal à vista de Deus. Então Deus estava olhando para Davi e vendo: vamos ver até onde ele vai. Vamos ver até que ponto Davi vai. Davi, então, ele está sossegado. Ninguém descobriu o seu pecado. Aí Deus incomoda um homem chamado Natã, um profeta que era da casa de Davi e que Davi respeitava muito. Davi tinha um respeito muito alto por Natã, porque Davi, apesar de qualquer coisa, ele sempre honrou os profetas que Deus havia levantado. Então Deus fala com Natã, e Natã então vai contar uma história para ele. E nessa história que todos vocês sabem, Davi tem uma reação. E nessa reação, Natã disse: ei, você matou a charada, você é esse cara. Quando Davi então é confrontado pelo seu pecado, que ele entende agora que Deus viu o que ele fez, ele tem uma atitude. Ele disse: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu para ele no capítulo 12, versículo 13: o Senhor perdoou
o seu pecado, você não morrerá. Olha só que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Essa bagunça toda que Davi fez. Essa geringonça toda que Davi fez. Davi agora reconhece que ele pecou. Davi não justifica o seu pecado. Davi não dá desculpas para o seu pecado. Tem pessoas que pecam e ficam justificando por que pecou. Dando desculpas por que pecou. Não há desculpas e nem justificativas para os nossos pecados. Davi disse: pequei contra o Senhor. E Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Aí entra uma parte nessa história que pode te escandalizar. Deus perdoa Davi com a sua graça escandalosa, e através dessa bagunça toda surge um casamento. Nesse casamento nasce um outro filho, que o primeiro morreu. Olha a bagunça que gera. Mas do segundo filho nasce Salomão. Salomão é escolhido por Deus para ser sucessor de seu pai Davi no trono de Israel. Essa é a graça de Deus. Numa bagunça dessa, numa tragédia construída por um homem, através do perdão e do arrependimento, a graça entra. É a mesma história de Raabe, uma prostituta, entra na genealogia de Cristo porque ela recebeu os espias e ajudou. A graça te escandaliza. A graça me escandaliza. Os planos de Deus não são igual aos nossos. Os caminhos de Deus não são igual aos nossos. Então a graça de Deus está mostrando aqui para Davi: olha, eu perdoei os seus pecados. A graça te alcançou, mas você vai pagar as consequências dos seus erros. Davi, Natan disse: a espada nunca apartará da sua casa. Então, todas as vezes que você vê isso, Davi, a espada em sua casa, lembre-se, é consequência da sua colheita. Lembra de Aminô, que abusou da sua irmã Tamar? Depois Absalão vai matar o irmão Aminô, que fez algo errado com a sua irmã, e Davi não fez nada. Estava fazendo justiça própria. Olha a bagunça que estava na vida de Davi. A Bíblia diz, olha só que coisa, irmãos. No terraço onde Davi olhou Betseba e a desejou, cobiçou e mandou trazê-la, é no mesmo terraço que Absalão armou a sua tenda para deitar com todas as concubinas de seu pai na luz do sol. Porque Natan disse: o que você fez em oculto, você vai ver a sua geração fazer na luz do sol. E fazer isso era uma desonra ao rei, uma desonra ao pai. Então Absalão, seguindo o conselho de Aitofel, porque Aitofel é tio ou primo de Betseba, ele viu a injustiça que foi causado com Urias e aquilo que Davi fez. Então Aitofel conspirou contra Davi. Olha a bagunça. Olha a bagunça que gera isso. Então, às vezes, a gente vê algumas situações, é uma bagunça. Meu Deus, como que foi capaz de fazer isso? Como que conseguiu? Então, as pessoas, elas guardam os sentimentos. Vingança. Absalão vingou seu irmão. Aitofel conspirou contra Davi e foi dar conselhos errados para Absalão para ferir o seu pai. Como? Arma uma tenda no terraço onde o seu pai viu a minha tia, a minha prima, e faça isso à luz do sol. Isso vai ser uma facada no peito do seu pai. E Absalão fez isso. O resultado é que Absalão também bagunçou sua vida e morreu precocemente.
Então você não arruma a sua vida fazendo mais bagunça. Você arrumando mesmo as coisas como deve ser. Então Davi é um exemplo de graça, de misericórdia, mas é um exemplo também de alguém que entendeu que suas escolhas tinham consequências para si e para a sua geração. Ok? Por isso que nós temos que ter cautela, sabedoria com as nossas sementes, com as nossas palavras, com as nossas decisões, com os nossos comportamentos, porque aquilo que o homem semeia na carne, o homem colherá na carne. Aquilo que o homem semeia no espírito, ele colherá no espírito. A lei da semeadura não falha, não fracassa. Portanto, nós precisamos entender que tudo aquilo que fazemos aqui tem as suas consequências. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós seremos julgados segundo as nossas obras. Então, as nossas obras, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, nós precisamos buscar direção de Deus para que possamos, então, alinhar com o seu plano. Agora, depois dessa bagunça, Davi escreve uns salmos, de número 51. Um salmos riquíssimo, poderoso, fruto dessa tragédia, fruto dessa história dramática de um homem que escondeu o seu pecado, de um homem que foi apanhado em seu pecado pelo próprio Deus. E Davi, então, mostra para nós como que nós podemos arrumar essa bagunça. Como que nós podemos arrumar a bagunça gerada pela falta de limites. Primeiro, restabeleça sua conexão com Deus através do arrependimento. É o arrependimento que muda a bagunça. É o arrependimento que muda a bagunça. Davi disse, Salmo 51, primeiro, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Olha que oração. Olha que oração poderosa. Veja que oração grandiosa de Davi. Purifica o meu pecado. Cria. Tem misericórdia de mim, Deus. O arrependimento é isso. É você falar para Deus, tem misericórdia de mim. O arrependimento genuíno. Davi estava ali com o seu coração arrependido. E ele continua. Segundo, conte com a ajuda de Deus nos processos de restauração. Ele disse no versículo 6, sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Davi está contando com a ajuda de Deus na sua restauração. Então eu quero te dar uma palavra. Por pior que seja a sua bagunça, por pior que seja a bagunça na nossa vida, conte com a ajuda de Deus na restauração. Conte com Deus nesse processo. Conte com Deus no seu recomeço. Conte com Deus para você levantar de novo a sua cabeça, seguir adiante da sua vida. Conte com Deus. Davi estava dizendo, Senhor, purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me. Deixa Deus te lavar nesta manhã. Deixa Deus te lavar. Deixa Jesus lavar as suas vestimentas. Deixa Jesus lavar a sua mente pela palavra. Deixa Jesus lavar o teu coração. Deixa Jesus lavar os seus olhos, limpar os seus olhos. Deixa Jesus fazer uma lavagem completa na sua vida e você será completamente restaurado. Davi disse, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações.
Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Olha a oração de um homem arrependido, maduro. Senhor, veja se dentro de mim tem algum pecado que eu não conheça e que está ofendendo os seus olhos. Davi não queria mais ofender o coração de Deus. Davi não queria mais fugir da presença de Deus. Davi aprendeu amargamente as consequências dos seus erros. A bagunça de Davi custou muito caro para ele. A bagunça de Davi custou muito caro para ele. Às vezes, quando nós fazemos algumas bagunças, custa muito caro. E algumas vezes, tem bagunças que são irreparáveis. Lembra da bagunça que Esaú fez na casa de Jacó? Na casa de seu pai Isaac? A bagunça que ele fez, causando amargura no coração de sua mãe. Cada vez mais tomando decisões erradas. E depois ele volta amargurado, querendo a sua bênção de volta. Lá em Hebreus fala que ele veio amargurado, querendo de volta a sua bênção. Porque viveu uma vida toda bagunçada e não entrou no prumo de Deus. Não entrou nas veredas de Deus, nos caminhos de Deus. Ele quis andar de acordo com a sua própria vontade. Para arrumar a falta de limites, desenvolva uma vida equilibrada na palavra de Deus. Olha o que Davi escreve, Salmo 51:10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Olha que oração. Olha que oração poderosa. Davi está dizendo, Senhor, o meu coração não era puro. O meu coração tinha desejos errados. Tinha motivações erradas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, Senhor, renova dentro de mim um espírito estável. Que nessa manhã Deus crie em nós um coração puro. Que nessa manhã Deus renova dentro de nós um espírito estável. Paulo diz lá para Timóteo, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A nossa vida precisa ter equilíbrio. Sobretudo na palavra de Deus. Uma vida desequilibrada, desalinhada, vai gerar muita bagunça. Muita bagunça. Quarto, para arrumar a falta de limites, valorize a presença de Deus e o Espírito Santo em suas decisões. Você consulta o Espírito Santo em suas decisões? Você consulta a Deus para tomar as suas decisões? Olha o que Davi diz, Salmo 51:11, fruto dessa tragédia, essa reflexão, quando ele deixou de ser burro, né, porque o pecado emburrece, lembra disso? Ele agora volta à sua capacidade de refletir, de pensar, ele constrói esses salmos. Não me expulses da tua presença, nem tire de mim o teu Espírito Santo. Davi está dizendo, eu não quero ficar longe da tua presença. Eu não quero seguir a minha carne. Eu não quero seguir o meu próprio impulso. Eu quero ser guiado pelo teu Espírito. Eu quero ser guiado pela tua palavra. Eu quero ser guiado, que a tua palavra seja lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Em algum momento, Davi perdeu essa luz. Nesse momento, Davi estava sem luz. Não era a palavra que iluminava os seus pés, as suas ações, eram as suas emoções. Então não deixe que as suas emoções guiem os seus passos, mas que a luz da palavra guie os seus passos. Que a palavra de Deus direcione as nossas atitudes e comportamentos, porque a palavra de Deus sempre nos levará mais próximo da vontade de Deus. Valorize a presença de Deus. Davi disse, o meu pecado me afastou da presença de Deus. Porque Davi tinha esse entendimento, que está escrito lá em Isaías, que o nosso pecado nos separa de Deus. Então Davi sentiu a dor da separação. Davi ele não pediu, restitui o meu trono, restitui tudo que eu perdi, não.
Davi estava dizendo: Senhor, eu perdi a salvação, eu perdi a presença, eu perdi o contato com o Senhor, eu perdi a aliança com o Senhor. Deus, não me expulse da tua presença. Adão foi expulso da presença. Então, queridos, valorize a presença de Deus e coloque o Espírito Santo em suas decisões. Por último, testemunhe a mudança que Deus fez em você. Versículo 13 e 15. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Ó Senhor, dá a palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Davi está dizendo: agora eu vou anunciar para todo mundo não fazer o que eu fiz. Agora eu tenho argumentos, eu tenho experiência, eu tenho vivência, eu tenho dor, eu tenho notícias para dizer às pessoas: não vá por esse caminho. Davi está dizendo: Senhor, eu agora vou avisar os transgressores, os pecadores, para que voltem a ti, Senhor. Sabe, a mudança que Deus fez em sua vida. Olha a bagunça que era a nossa vida antes de conhecer Jesus. Mas Jesus veio, mudou a nossa história, mudou a nossa vida. Somos uma nova criatura. E agora nós temos que anunciar a mudança que Ele fez em nós. Qual foi a mudança que Jesus fez em sua vida? Qual foi a mudança que Ele fez em você? Qual foi a mudança que Ele causou em sua vida? E por que não falar? Por que não anunciar aos outros? Não vá por esse caminho. Esse caminho vai te gerar dano. Esse caminho vai te gerar dor. Esse caminho vai te gerar prejuízo muito grande. Esse caminho vai te dar uma bagunça total. Lembra da bagunça que o filho pródigo fez? Saiu da casa de seu pai, achando que tinha todo o conhecimento, gastou todo o seu dinheiro. Quando não tinha mais nada, procurou um trabalho, cuidava dos porcos, comia a comida dos porcos, e lá a sua consciência voltou em si. E ele disse: pequei contra Deus, pequei contra o meu pai, vou arrumar essa bagunça, vou voltar, vou pedir perdão, vou reconciliar. Ele teve que voltar, mas não aquele homem arrogante, soberbo, cheio de dinheiro, agora vazio, com seus sacos vazios, com as suas sacolas vazias. Nem sandálias ele tinha mais, nem anel ele tinha mais. Suas roupas rasgadas como um maltrapilho. Ele volta e lá está Deus, o seu pai, de braços abertos para reconfigurar a rota do seu filho. Deus está de braços abertos para reconfigurar a sua rota. Deus está de braços abertos para te abraçar, para te beijar, colocar em você novas vestimentas, colocar em você novas sandálias, colocar em você um novo anel. Ele tanto gosta de ti que ele fará uma festa para ti. Vai matar, vai fazer um churrasco daquele. E você vai se deleitar no banquete da graça de Deus. E aí, depois de transformado, depois de mudado, você vai anunciar a mudança que Deus fez. Então você pega um homem que fez uma bagunça total, que dessa bagunça nasce Salomão, a graça de Deus escandaliza. Ele constrói um salmos poético maravilhoso, Salmo 51, que é uma teologia do arrependimento, genuíno, verdadeiro, sincero, puro, sem desculpas, sem rodeios. Pequei contra o Senhor. Às vezes, quando alguém vai confessar o seu pecado, sabe, lá naquela esquina, e começa a contar tantos detalhes, a palavra certa seria essa: eu pequei contra o Senhor. Isso resolveria o nosso problema. E essa palavra eu pequei, o meu caminho deu errado. As minhas ações não foram boas. Eu estou aqui, Senhor, tem misericórdia de mim. No versículo 17, Salmo 51, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás.
Se você nessa manhã tiver um coração contrito, se nessa manhã você tiver um coração quebrantado, não importa o estado em que você chegou aqui, isso para Deus não importa. Não importa a quantidade de sujeira que nós temos. Não importa a quantidade de imundícia que nós temos. O que eu quero te dizer é que se você está com o coração contrito e quebrantado, este Deus, essa graça maravilhosa, esse Jesus que morreu na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados, se você está arrependido, Ele te perdoa e você não morrerá. É a palavra de Natã para Davi, mas é a palavra de João para nós, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para purificar com seu sangue os nossos pecados. Ele é fiel, Ele é justo. E se você está aqui nesta manhã e fez bagunça em sua vida, você ultrapassou os seus próprios limites, você ultrapassou o limite da humildade, do bom senso, da razão, da integridade, do caráter, você quebrou todos esses princípios. E agora você chegou à conclusão, eu preciso recomeçar. Então, para arrumar a bagunça, pela falta de limites, basta uma palavra. Qual é essa palavra, pastor? Arrependimento. Eu quero que você fique em pé. Jesus tem um convite para vocês. Jesus tem um convite para nós. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A palavra de Jesus para nós é: vinde a mim. Vinde a mim. E a palavra de Jesus é para a sua igreja, sabe qual é? Ide. Nós convidamos as pessoas para ir a Cristo, vinde a mim. Mas a palavra de Cristo para a sua igreja é: ide e anunciai a palavra, o evangelho, a minha graça, o meu amor, a minha misericórdia. Diga para o mundo, diga para toda criatura que eu os amo, que eles são especiais e que eu morri na cruz por eles. Talvez nessa manhã você está afastado do caminho do Senhor. Talvez nessa manhã você nunca tomou a decisão de seguir o Senhor. Eu quero te dar esse privilégio de você tomar essa decisão. Se você está aqui nesta manhã e deseja arrumar a bagunça da sua vida, gerada pelo pecado, pelas más escolhas, e você quer a ajuda de Deus nesse processo, você quer a ajuda de Deus nessa restauração, eu gostaria que você, que deseja reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, é uma decisão séria, que vai mudar para sempre a sua história. Queria que você levantasse a sua mão. Só você que deseja reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Ou talvez há alguém aqui que deseja voltar para o caminho do Senhor, deseja reconciliar-se com Deus, restabelecer a sua conexão com Deus. Talvez essa conexão foi perdida. É agora. Não espere para amanhã. Não espere para depois o que você pode fazer nesse exato momento. Então, se você deseja restabelecer a sua conexão com Deus, mudar a sua vida, vem aqui. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Deus vai ajudar você a arrumar essa bagunça. Deus vai ajudar você. Deus vai ajudar. Deus vai te amparar. Deus vai te abraçar. Deus vai te dar carinho. Deus vai te dizer: filha, filho, eu amo você. Eu te amo. Eu te amo. Eu cuidarei de você. Eu cuidarei de você. Restabeleça a sua conexão com Deus. Essa é a palavra de Deus para nós. O Senhor está te chamando. Vinde a mim, todos que estáis cansados,
sobrecarregado, e eu lhes darei descanso. Deus quer dar descanso para a tua alma. Deus quer dar descanso para o teu espírito. Deus quer te mostrar o quanto Ele te ama. Feche os seus olhos. Aleluia. Deus é um Deus de salvação. Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de recomeço. Não tenha medo de recomeçar. A sua tragédia pode ser tão grave quanto a de Davi. A graça de Deus vai lá, muda a sua história. A graça de Deus dá um toque novo. A sua tragédia não é o seu fim. O seu erro não é o seu fim. O seu fracasso não é o seu fim. O que determina o nosso fim é o Senhor. Então nunca se esqueça disso. Deus está como aquele pai à espera do filho pródigo, de braços abertos. E quando Deus te vê, Ele vai ao seu encontro. Ele vai correndo ao seu encontro. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra. Eu te agradeço por todos que ouviram essa palavra. Pai, eu sei que muitas vezes nós fazemos algumas bagunças em nossas vidas. Erramos, tropeçamos, equivocamos, ferimos pessoas, machucamos pessoas. Nos perdoa por ter incluído pessoas na nossa bagunça. Nos perdoa, Senhor, por ter colocado pessoas em situações tão difíceis. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos com a Tua graça, com o toque da Tua graça em nossa casa, em nossa família, em nossos filhos. Nos ajuda, Senhor, a ajudar os nossos filhos, a ensinar os nossos filhos a não cometerem bagunça diante do Senhor. Pai, eu oro por essa irmã que está aqui na frente, Senhor. O Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece a sua alma. E nós oramos por ela, Senhor, abençoando a sua vida e declarando sobre ela que ela é amada do Senhor. Ela é amada do Senhor. Ela pertence a Ti, Senhor. E essa palavra foi direto ao coração dela, foi o Senhor que a tocou. Foi o Seu Espírito que tocou, foi o Teu Espírito que ministrou ao coração dela. Deus, em nome de Jesus, ajude a Tua filha nesse processo de reconexão, de restauração, de recomeço. Manifesta sobre ela uma graça sobrenatural. Que ela saia daqui leve, Senhor, sabendo que ela é amada por Ti. Que ela é especial para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, ela está reconectando com o Senhor através do arrependimento. Então purifica, Senhor, lava o coração, lava as feridas, lava, Senhor, os traumas, tira, Senhor, todo o dano das tragédias da vida, das pessoas que pisaram, das pessoas que machucaram, das pessoas que feriram o seu coração. Purifica, Senhor, dá um coração novo, renova dentro dela um espírito estável, em nome de Jesus, em nome de Jesus.